A neurociência veio para despertar muitas pessoas para todo o conhecimento que a espiritualidade, que a física quântica, a lei da atração já entregavam de certa forma, com uma outra forma de ver, de explicar. E a neurociência conectou muito pessoas que eram mais descrentes em relação a isso. Porque ela veio através de uma comprovação trazer pra gente a verdade, né, sobre as leis universais, sobre essas regras do jogo que regem a nossa vida e que a gente acaba passando boa parte dela sem entender. É exatamente como pegar um jogo, não ler as regras e ficar tentando acertar e jogar, né, o tempo todo de forma intuitiva. E a neurociência, quando ela começa a cair no gosto das pessoas, né, e comprovar a existência de caminhos neurais, como a gente, como o nosso cérebro atua, como que é possível que o nosso cérebro não diferencia o real do imaginário, né? E que conexões ele consegue fazer a partir da imaginação, de quando a gente visualiza, mentaliza, né? Coisas que a gente só ouvia falar lá nesse campo da lei da atração, né? E que muitas pessoas consideravam místico demais. Quando traz para a neurociência e explica de forma científica, começa a conectar com muito mais pessoas. Isso é um passo muito importante que a gente vem dando, né, nos últimos anos. E confesso que foi muito importante para mim também, porque quando eu consegui estudar um pouco mais sobre o funcionamento do nosso cérebro, compreender por que a gente não consegue lidar com determinadas coisas, por que a gente é tão reativo em muitos pontos, por que a gente não consegue simplesmente controlar e sair, né, de um estado mental, uma situação desconfortável, né? O quanto controle a gente tem, o quanto a gente domina essa poderosa máquina que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? Porque é isso. Se você pensar num computador, um computador muito bom, ele faz muito mais coisas do que eventualmente quem está usando ele consegue usar para fazer. Então, muitas vezes a pessoa tem um super computador e ela utiliza apenas para escrever textos, né? E utiliza para acessar a internet e alguns sites. Não significa que ele não tenha capacidade para fazer muito mais, mas realmente é uma escolha de quem está usando usar para aquilo que quer usar. É uma escolha ela descobrir ou não todas as capacidades daquela máquina. E é assim que a gente tem que pensar em relação ao nosso cérebro, à nossa mente. Por muito tempo, a gente sequer sabia, né, do tamanho dessa capacidade. E depois de compreender o quão potente ele é, ainda assim, continua sendo uma escolha se aprofundar e aprender a usar mais ferramentas, a entender o porquê nos sentimos de determinada forma, quem é que comanda o quê, né? Isso tudo ainda continua sendo uma escolha e muitas pessoas continuam escolhendo não saber nada sobre isso, continuam escolhendo viver de forma ignorante sobre esse assunto e continuam achando, né, que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem opção, que a gente é de determinada forma, que é um karma, é uma punição, enfim. E hoje esse vídeo é para conectar um pouco com a responsabilidade, a autorresponsabilidade que a gente trouxe no vídeo anterior sobre autoimagem, para que vocês possam se importar mais com essa máquina poderosa que a gente tem disponível e utilizar ela de uma forma mais ampla, né? Compreendendo um pouco de como ela funciona. E por isso que eu vou falar um pouquinho sobre caminhos neurais, né? Dentro da neurociência, uma das coisas mais importantes para se compreender foi que a gente tem
esses caminhos neurais preferenciais que atuam de forma automática na nossa mente. Ao longo dos anos, a gente vai construindo esses caminhos neurais preferenciais o tempo todo, tá? Como que a gente pode trazer isso para um exemplo prático? É como se fosse uma trilha. É como se a gente pegasse um campo de vegetação alta e a gente começasse a passar por determinadas trilhas repetidamente. Quanto mais a gente passa por uma trilha, mais clara essa trilha fica, desenhada. E mais fácil é de passar por ela. E por isso é muito mais fácil a gente seguir pela trilha feita do que começar uma nova. E é assim que a gente tem os caminhos neurais no nosso cérebro. Aquilo que a gente entende, reconhece e repetiu algumas vezes se torna um padrão, se torna uma trilha. E aí o cérebro passa a agir de forma automática, sozinha, direcionando você sempre por esse mesmo caminho. Sem te perguntar antes, mas você quer mesmo ir por aqui de novo ou vamos tentar uma nova trilha agora? Não. Ele entende que se você passou ali 1, 2, 3 vezes, é porque é preferencial para você. E obviamente que isso é feito de forma automática. E esses são os padrões que a gente vai construindo em relação às escolhas que a gente faz sobre a gente, sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro, sobre o nosso corpo físico, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, sobre a nossa saúde, né? Aonde nós nos colocamos, o quanto nós nos deixamos abalar pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam, pelas situações externas, pelo nosso ambiente, né? Todas essas influências, tudo isso vai carregando ali escolhas automáticas, que vão se tornando automáticas e que vão reforçando caminhos. E é por isso que todo mundo sabe sobre caminhos, na verdade, todo mundo sabe sobre padrões, né? Isso a gente já escuta bastante. Olha, por que para algumas pessoas, de forma repetida, acontecem relacionamentos abusivos, por exemplo. E para algumas pessoas, elas nunca sequer vão ter contato com isso, né? Por que algumas pessoas repetem na sua vida uma vez após a outra, e essas repetições podem ser de forma muito mais perceptível, ou seja, a cada tantos meses acontece determinados fatos. É mais fácil de perceber, né, se for a cada tantos meses. Ou a cada ciclos de anos. Então, começa um ciclo de algo que dá certo e vai indo, e de repente ali em 5, 7 anos, a pessoa cai, despenca, e aí ela tem que recomeçar. É um padrão de recomeço. É um padrão de automaticamente se conectar a situações que vão forçar um recomeço na sua vida. E existe o padrão de recomeço. Existe o padrão de eu sou uma pessoa que me supera. Então, a pessoa está sempre buscando a próxima superação. Só que o que acontece é que para ela ter a próxima superação, as coisas se moldam para que ela passe pela dificuldade, porque para ela fazer esse momento de superação, ela vai ter que enfrentar essa dificuldade anterior. E assim existem diversos padrões, né? E isso tudo está relacionado à compreensão desses caminhos neurais que a gente tem. E que a gente é completamente capaz de criar novos o tempo todo. Até porque eles estão sempre sendo criados. E mais recentemente eu compreendi que eles até muitos deles são herdados, né? Que como uma forma de evolução, a gente já carrega alguns caminhos neurais herdados de gerações anteriores como um aprendizado coletivo, né? Que vem ali sendo registrado, já vem registrado na próxima geração. E por isso a gente acaba se identificando mais com determinados padrões e outras pessoas com outros e assim por diante. Mas esse fato, o reconhecer dessa realidade, a compreensão desse tema, nos permite, mais uma vez, usar isso a nosso favor, né? Não como uma justificativa para as nossas dificuldades, para o momento atual, pelas coisas que a gente está passando, que a gente não gostaria, mas como uma forma de entender que se existem caminhos neurais preferenciais e a gente está repetindo determinados padrões e lidando repetidamente com situações que a gente não quer,
existe uma forma da gente sair desse looping, né? Criando novos caminhos neurais. Novos caminhos neurais criam novas possibilidades para a vida, em todas as áreas. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer mudar os nossos padrões, se a gente quer sair da situação que a gente se encontra, a gente precisa criar novos caminhos neurais, que vão nos permitir enxergar além do que a gente já enxerga de forma automática. Porque eles funcionam como filtros. O seu cérebro filtra o que você vai ver e perceber. Se todos nós formos colocados em um ambiente, em uma situação, expostos a algum acontecimento, cada um de nós pode ter uma percepção completamente diferente daquele momento, daquela situação, de acordo com os nossos caminhos neurais, com o quanto a gente prestou atenção, o como a gente carrega, o que a gente carrega com a gente vai fazer com que a gente enxergue as coisas de determinada forma. Existe um filtro ali programado para reconhecer de determinada forma os acontecimentos. E esse filtro está sempre agindo e você não vai enxergar além dele. Você não vai enxergar além do seu filtro se você não fizer um esforço para modificá-lo, para se abrir para novos caminhos neurais, para que esse filtro se amplie. Você só vai enxergar daqui até ali enquanto essas mudanças não acontecerem. E é por isso que é importante a gente se abrir para a possibilidade de criar novos caminhos neurais, de ampliar o nosso filtro, de mudar esse filtro, inclusive, para que a nossa percepção sobre o mundo, sobre as coisas, possa mudar e a gente enxergar novas possibilidades. Porque é assim que a gente muda a nossa vida. A gente consegue um relacionamento completamente diferente dos anteriores, ou a gente consegue mudar o nosso. É através de um primeiro movimento de perceber que existe, sim, relacionamentos melhores, diferentes, que existe essa possibilidade de mudança, que você pode, sim, reforçar um novo caminho, um novo filtro, e não é deletar aquele anterior que você não gosta, mas adormecer ele, deixar ali crescer a planta de novo, para que ele não seja mais usado. Eu gosto muito de usar essas analogias que eu acho que fica fácil de todo mundo entender, né? E pode às vezes até soar meio esquisito, talvez até quem gosta de uma teoria mais densa dentro da neurociência, com nomes mais... tem essa possibilidade também, a gente pode estudar diretamente, mas eu gosto de uma conversa que consiga incluir todo mundo, né? E que eu consiga simplesmente conversar realmente com vocês, né? Que eu consiga trazer de uma forma mais leve e natural. Até porque, se a gente for aprofundar em termos de estudar ponto a ponto de cada uma dessas coisas que eu venho trazendo aqui, a gente demoraria anos, tempo, muito tempo, muitos debates, né? A gente demoraria muito mais do que vir de uma forma resumida, didática, compreender. É um ponto para que a gente não precisa entender para viver bem, para melhorar. A gente não precisa ser um cientista da mente, da neurociência, da física quântica, para entender a base e poder aplicar na nossa vida. Isso é uma das coisas que eu quero trazer também para vocês. Que hoje, com acesso ao conhecimento e à informação, todo mundo pode pesquisar, se aprofundar, ir atrás de conhecer, entender e tudo mais. Mas o conhecimento, ele é infinito. E se tem uma armadilha que eu caí por muito tempo, foi de que eu precisava saber mais, de que eu precisava estudar mais, de que eu ainda não sabia o suficiente. Foi pular de galho em galho, buscando mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E acreditem em mim, o conhecimento infinito, sem ação prática, sem vivência, sem simplificar ações que levam a mudanças, não vão te trazer nada além de frustração. Porque não há nada mais frustrante, difícil do que saber muito e não conseguir usar isso para melhorar a sua vida, para transformar, para mudar aquilo que está te incomodando. Porque quando algo está sendo extremamente incômodo na sua vida, na sua existência, nas suas relações, e você sabe toda a teoria sobre tudo e você não consegue resolver os problemas que estão te afligindo, de nada adianta todo o conhecimento.
todo esse conhecimento ele vai te incomodar, inclusive, ele vai te perturbar, porque tem tanto conhecimento ali para quê? Para servir para quê? Inclusive, para quem talvez se identifica com isso, de gostar de aprender, estudar, de sempre ter sido questionador, como eu sempre fui, de nunca ter aceitado as coisas porque elas simplesmente são, né? E isso é um padrão, né? Existe esse padrão também. Muitos de vocês talvez já tenham sentido o quanto incomoda a sensação de não do que você é mentalmente não ser coerente com o que você vive fisicamente, né? Que essa expansão de consciência, ela precisa vir junto e ela precisa se conectar ao mesmo tempo com a sua experiência física, com essa vivência, com a nossa vida, com o dia a dia, com a rotina diária, que sim, é diária. Todo dia você vive e experimenta aquilo. E não tem como fugir da realidade para ficar nesse mundo isolado de conhecimentos, sem que a vida prática mude, sem que a rotina diária mude, sem que todos os dias aquilo que você faz, né, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua mãe, né, na escola, na faculdade, enfim, né, que tudo isso possa ser melhor, que tudo isso possa elevar o seu estado de espírito, possa melhorar a sua frequência e te manter num estado onde você possa se conectar com mais daquilo que você está vibrando, com mais dessa frequência que você está mantendo. E essa frequência é muito importante que ela permaneça, que ela se mantenha boa, positiva, que ela se mantenha alinhada com o conhecimento que você tem e não num conflito entre eles, né? Esse assunto hoje sobre caminhos neurais, sobre neurociência, com exemplos que eu acredito que são muito fáceis de compreender, eles servem para que a gente possa pensar juntos em como nós queremos nos conectar com caminhos neurais e criar novos caminhos neurais para a gente a partir de estados de consciência que nos permitam acessar uma boa vida em relação a tudo o que a gente deseja melhorar, mudar, se sentir melhor. E que nos permita ampliar nossos filtros para enxergar as coisas que às vezes estão na nossa cara e que a gente não consegue ver como oportunidade. Porque a gente está com o filtro focado para o outro ângulo. E aí aquela oportunidade que às vezes você deseja tanto tá ali na sua frente, te esperando. E você não consegue percebê-la, enquanto não ampliar esse filtro. Enquanto você não se abrir para entender, compreender como realmente modificar esses caminhos neurais, conquistar novos caminhos neurais, para ampliar esse seu filtro. E aí você precisa acreditar em mim. Quando a gente começa a liberar, quando a gente começa a fazer exercícios, e existem sim práticas, exercícios, movimentos adequados para fazer, para a gente começar a se livrar dessa carga e construir caminhos neurais, e é um processo, tá? Quando a gente começa a fazer esses movimentos, a gente começa a ampliar esse filtro e perceber, tanta coisa acontece e se reorganiza na nossa vida, porque o invisível começa a agir, porque o campo, né, as conexões, as coisas que já estavam ali ao seu redor, mas que você não via, começam a finalmente aparecer para você. E tudo muda. Tudo mesmo. Coisas inacreditáveis acontecem, muitas vezes do dia para a noite. Grandes mudanças aparecem, grandes oportunidades, porque para muitas pessoas elas já estavam disponíveis. Muita coisa já estava disponível, a mudança já estava ali. Faltava só esse ampliar para poder se conectar com a mudança. E todos os vídeos aqui, eles têm a intenção de despertar vocês para a possibilidade de fazer esses movimentos que vão permitir vocês alcançarem mudanças.
Setembro é o mês de despertar. Cada vídeo desses tem a intenção de despertar vocês para as possibilidades. E não parem por aqui. Esperem o próximo vídeo. Vamos ir falando diariamente e despertando a nossa consciência. E aí vai chegar o momento que eu vou convidar vocês a iniciarem esse processo. Essas possibilidades para a gente criar novos caminhos neurais. Eu vou convidar vocês e traçar ali com vocês estratégias já testadas, já validadas, que tem ali a sua base, tem o porquê, tem toda uma estrutura. Eu vou convidar vocês a fazerem esse movimento. Mas a gente precisa antes despertar de forma clara e consciente sobre vários pontos e assuntos. Porque, de novo, a gente não quer saltar numa escada para depois escorregar e cair. Né? E aí cair, se machucar e aí ficar muito mais difícil de voltar a subir novamente. A gente quer, eu quero e eu desejo para as pessoas que elas possam fazer esse caminho, esse processo de mudança, de modificação, de despertar, todo esse processo de forma leve e de forma gradual, que é o melhor jeito para realmente dar grandes saltos na vida de forma consistente e permanente, porque esse é o meu grande objetivo, é a minha grande missão, e foi no que eu trabalhei por muito tempo, em compreender que não basta saber e fazer determinados movimentos que vão levar a pequenas mudanças que não vão conseguir se tornar permanentes. A transformação, ela precisa ser uma transformação completa e que faça com que você não volte mais ao estado anterior. E é por isso que o nome do programa que eu criei é Minha Revolução. É por isso que a gente está fazendo uma revolução, um movimento de revolução. O sentido de ser uma revolução é não voltar ao estado anterior, é não se perder no meio do caminho, é não cair, é fazer um processo consciente, respeitando o passo a passo entre compreender, despertar e agir. E aí sim, concretizar as mudanças, tornar elas duradouras, permanentes, para que a gente possa sempre estar só subindo. A gente sobe, a gente estabiliza, e aí a gente sobe de novo e a gente estabiliza. Esse é a grande sacada para que a gente possa realmente fazer um processo de evolução da consciência de forma constante. E em todas as áreas da nossa vida. Principalmente, obviamente, né, naquelas que hoje são as áreas que a gente quer mais mudanças, que a gente deseja mais compreensão. Eu espero ter conseguido explicar um pouco sobre esse assunto e embora eu sei que muita coisa fica no ar, né, nesse momento, nesse final do vídeo, tenham paciência. É um processo. A gente só está começando. E a gente vai muito, muito longe. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se não entrou no canal do WhatsApp, se não está lá no Instagram, se não se conectou comigo ainda, de novo, por favor, faça isso. É uma troca de energia. E é isso que deve acontecer. Então, eu estou entregando e eu quero receber isso de volta de vocês. E essa lógica, ela é perfeita, porque é assim que deve ser. Quando ela acontece, quando vocês também entregam, vocês também dão um passo, fazem a escolha, se conectam com esse campo, com essas possibilidades de mudança, vocês estão movimentando a energia de forma correta, onde não tem só um receber, mas tem um dar também. Isso torna o processo justo, isso torna o processo benéfico para todo mundo. E a gente vai entender um pouco mais disso também, mas nesse momento eu só quero despertar vocês para isso. Para a gente realmente criar esse movimento, essa comunidade de forma conjunta. E eu preciso contar com vocês. Então, ficamos por aqui hoje e até amanhã.